O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com esta celebração, nós damos início ao tempo quaresmal. Nós hoje, com esta celebração, iniciamos um grande retiro espiritual. Esse tempo da quaresma é um tempo favorável, de graça, de salvação, é um tempo profundo, é um tempo rico e importante na vida da igreja e também em cada um de nós. Esse tempo da quaresma é um tempo onde nós somos convidados a nos retirarmos com Jesus Cristo para o deserto. Nós temos que caminhar com Jesus para que possamos, no silêncio, na oração, na contemplação, olharmos para dentro de nós. Como eu costumo sempre dizer, o mundo está sempre exigindo que nós estejamos fora. A todo tempo, o mundo exige de nós que olhemos para fora. Temos que estar conectados em tudo, a todo momento. Nós não podemos perder nada. E dificilmente nós temos um momento de pararmos e olharmos para o profundo do nosso ser, para o profundo do nosso eu. E o tempo então da quaresma é tempo propício para isso, para o silêncio, para a oração e para olhar para dentro,
para cada um de nós. Nós devemos, durante esses 40 dias, 40 dias para a festa da Páscoa, nós devemos buscar nos desligar um pouco. Precisamos criar o hábito da oração. Então vamos desligar um pouco, de tudo. Porque a todo momento, como eu estava dizendo, a gente tem que estar ligado nas notícias, ligado no nosso celular. Chega uma mensagem, a gente já quer responder. Chega um toque, vibrou o celular, a gente quer ver o que está acontecendo. A gente tem que estar sempre disposto ao outro, tem que estar conectado ao outro no nosso trabalho, no nosso lazer, junto dos amigos. Então a gente vive uma vida muito agitada. E esse tempo é um tempo para a gente se desconectar com tudo isso e conectarmos com Deus. Já que a gente está na era da globalização, vamos utilizar este termo, conectarmos com Deus. O correto seria entrarmos em comunhão com Deus. É momento propício para isso, É essa caminhada quaresmal, esse momento de deserto, Nós estamos caminhando a partir de hoje para o cume, para o ápice da vida cristã, que é celebrarmos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E nós então somos convidados, nesta caminhada, a nos converter, mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos as nossas atitudes. É tempo para fazermos uma radical transformação em cada um de nós. Só assim nós conseguiremos corresponder ao apelo deste período quaresmal. Porque o que nos pede a quaresma? Que nós sejamos cada vez mais imitadores de Cristo, que nós sejamos autênticos cristãos, isto é, que sejamos Cristo no mundo. Até na segunda leitura de hoje, nós ouvimos Paulo dizendo à comunidade de Corinto, que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, Deus ele age por cada um de nós. E para que ele haja de fato em cada um, nós precisamos ser como Cristo na terra. Nós precisamos então nos converter, fazer esse processo de mudança. Também costumo dizer que a quaresma é um tempo como que uma viagem, Quando nós vamos viajar, qual é o primeiro passo que nós damos? Decidir para onde nós vamos. E é justamente isso que nós devemos fazer no dia de hoje. Buscar saber aonde nós queremos chegar. Onde é o meu destino desse tempo quaresmal? Onde eu estou, da onde eu estou partindo e para onde eu estou indo. Aonde eu estou querendo chegar. Se a minha meta é ser um cristão mais autêntico, imitar melhor a Cristo, então a minha meta, o meu destino é justamente o coração do Pai, é justamente a misericórdia do Pai, é o seu reino. Então lá é a minha meta, Então se lá é o meu destino, e já sei para onde eu quero ir, aí sim nós podemos começar a viagem. Vamos começar olhando por cada um de nós, olhando para o nosso coração, aonde eu estou. Cada um está num lugar, num ponto de partida. Nem todos nós estamos no mesmo lugar. Uns estão mais avançados, porque já têm uma prática religiosa maior, têm uma fé mais madura, outros não. Outros talvez o ponto de partida seja mais distante do ponto de chegada, porque às vezes está vivendo uma vida de controvérsias, uma vida de pecado, uma vida que não tem prática de amor, de bem nenhuma. Então esse está mais distante. Então o caminho, o destino se torna mais longe. Então, tendo o nosso ponto de partida, que cada um de nós hoje sabe muito bem aonde nós estamos. Nós sabemos, como se diz, onde o calo aperta. A gente sabe. E se a gente não sabe, hoje é dia de rezarmos e olharmos para dentro. E nós vamos saber aonde nós estamos. E daí, tendo o destino, a meta para onde vamos, nós podemos começar essa viagem de 40 dias. Que apesar de ser um pouco tempo, apenas 40 dias, mas é uma caminhada, é uma viagem intensa, que deve ser vivida de coração. E para esta caminhada, nós
fomos apresentados no Evangelho de hoje 3 pilares de práticas espirituais. E elas se assemelham muito bem a alguns elementos de um carro, já que estamos fazendo uma associação desse tempo quaresmal com uma viagem. Nós podemos associar essas 3 práticas, da oração, do jejum e da esmola ou caridade, com 3 elementos de um veículo. Então, sabendo o ponto de partida, entramos no carro. Entrando no carro, a primeira coisa que nós devemos abraçar é o volante, que é para nós, espiritualmente, a oração. É a oração que vai muitas vezes nos guiar para a direita, ou vai nos guiar para a esquerda, ou vai nos fazer ficar retos, firmes, seguindo em frente, rumo ao nosso ponto de chegada. Assim é a oração. A oração é aquilo que vai nos controlar e vai fazer com que nós cheguemos na nossa meta. A oração é aquilo que nos faz pensar na nossa relação com Deus, do eu com Deus. Então nós devemos, nos dias de hoje, buscar silenciar-nos para rezar, pois o nosso mundo é muito agitado, e para nós escutarmos verdadeiramente a voz de Deus, nós precisamos mais do silêncio. Às vezes as pessoas entram num quarto e fecham a porta para rezar, fica 5 minutos lá no silêncio, e a pessoa já se sente mal, porque ela não gosta de ficar no silêncio, mas é no silêncio que Deus nos fala. É só assim que nós vamos conseguindo perceber a suavidade das palavras de Deus. Então é preciso desligar tudo, né? Sei que às vezes tem o carro do ovo, tem o carro do óleo, não sei se aqui tem, lá na casa dos meus pais tem muito carro do óleo, tem o carro da verdura, né? Tudo, o vizinho que grita, as músicas altas dos vizinhos, mas a gente tem que buscar silenciar aqui dentro, sobretudo, para que a gente consiga ter firmeza no nosso volante, que é a oração. Depois, o segundo elemento que nós temos dentro de um carro, que é essencial para a viagem, é o freio, que é aqui associado ao jejum, porque o jejum, ele faz nós frearmos as nossas compulsões. O jejum faz frear-nos, né, os nossos desejos muitas vezes descabidos, né, os nossos sonhos que são um tanto quanto utopias. Então nos faz limitar, né, essas impulsões, esses desejos, essas coisas obscuras que muitas vezes estão dentro do nosso coração. Assim como no carro, que às vezes nós estamos lá a 120 por hora e a gente percebe um perigo e a gente freia, assim também é o jejum. Ele faz nos pensar um pouco mais em nós mesmos, né? Momento de nós pararmos, de desejarmos o supérfluo, né? De desejarmos aquilo que não nos cabe naquele momento. É momento de nós, né, olharmos para o irmão que não tem, que está privado de certos bens, né? Então o jejum faz justamente isso conosco. E o outro elemento do carro, que é indispensável, é o acelerador, né? Não tem como nós só termos um volante e o freio, precisamos também acelerar. E se nós queremos acelerar, queremos chegar mais depressa à nossa meta, ao nosso destino, nós precisamos utilizar-nos da esmola, da caridade, pois só o amor fraterno é que nos faz ainda mais próximos e parecidos com Cristo. Então que nós, nessa longa viagem da Quaresma, estejamos atentos a esses sinais que nos são propostos: a oração, o jejum e também a caridade. A caridade não é também uma simples esmola que nós damos, não. Às vezes a gente pensa que é só isso, né? Nós vivemos mendicando, nós vivemos também precisando, né, de esmolas. Não, às vezes nós não precisamos de R$1 de ninguém, mas nós precisamos de alguém que nos escute, de alguém que nos acompanhe, precisamos de alguém que nos acolha,
de alguém que nos deu um ombro para chorar. Então são elementos que nos fazem pensar, né? Na minha relação com Deus, na minha relação com eu mesmo, com os meus desejos, com os meus impulsos, e também me faz pensar um pouco na minha relação com o outro. Como que está a minha relação com o outro na caridade, na fraternidade. Então que Deus nos ajude e que nós possamos bem viver essas práticas, para que lá, daqui 40 dias, nós cheguemos bem ao nosso destino e mais autênticos, mais verdadeiros, mais cristãos, mais como Cristo na vida dos nossos irmãos. E que esta caminhada, que esta viagem seja verdadeira. Como nós ouvimos na primeira leitura do profeta Joel, ele diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E eu digo mais: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes e os vossos verbos, porque muitas vezes nós temos muito papo, falamos demais e vivemos de menos a conversão. Falamos demais sobre ser cristãos, sobre ser católicos, mas nós não temos vivência nenhuma dentro da comunidade. Nós não temos prática nenhuma lá fora da comunidade. Então está na hora de sermos transparentes, sermos autênticos, verdadeiros, rasgar o coração. Rasgar o coração é justamente isso, se colocar nu diante de Deus, porque Ele olha as nossas misérias, mas mesmo com as nossas misérias, Ele continua nos amando. Então você pode enganar a sua família, você pode enganar o pessoal do seu trabalho, você pode enganar as pessoas da comunidade, você pode enganar o padre, mas a Deus você não engana. Então, parem de rasgar as vossas vestes e os vossos verbos por aí. Rasguem mais o coração. Se coloquem do jeito que vocês são diante de Deus, porque Ele nos ama com as nossas misérias, mas essas que podem ser mudadas, essas que podem ser transformadas. Mas parte de nós o desejo, a vontade de ingressarmos nesta viagem quaresmal. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Permanecer